A porta da casa rangeu como se também sentisse minha presença depois de tantos anos. Não era um simples som de madeira envelhecida, era um lamento, uma memória viva, como se aquela estrutura tivesse guardado, dentro de cada tábua, todos os segredos que eu passei a vida tentando enterrar. O cheiro era o mesmo, um misto de mofo, madeira antiga e alguma coisa indefinível que grudava na pele. Eu parei por um segundo no batente, como se esperasse alguém me puxar de volta, como se meus pés ainda pudessem me convencer a virar e correr. Mas não corri. Entrei. O ar parecia mais denso lá dentro, como se o tempo tivesse parado desde a última vez que estive ali. A luz filtrava pelas cortinas encardidas, traçando faixas de sol no chão de tábuas largas que gemiam a cada passo meu, como se reclamassem da minha presença. Meus olhos vasculharam o ambiente automaticamente e o quadro ainda estava na parede da sala, acima do sofá velho, torto, como sempre foi. A moldura estava rachada. Mas lá estávamos nós. Eu, meu irmão Ricardo e nosso pai, todos sorrindo para a câmera como se fôssemos uma família feliz. Eu não consegui sustentar o olhar por muito tempo. Havia algo naquela fotografia que me dava náuseas. Algo nos olhos do meu irmão, no jeito que o pai apertava meus ombros. Mesmo sendo uma imagem parada, eu sentia um peso, uma opressão que parecia se projetar do papel direto para dentro do meu estômago. Segui em direção ao corredor e cada porta fechada parecia esconder um vulto. Aquela casa, que um dia foi meu lar, agora era uma cápsula de dor. Me perguntei como ela pôde envelhecer e ainda assim permanecer exatamente igual. O tapete da sala ainda tinha a mesma mancha de vinho. Mentira, era sangue. Eu sabia, mas ninguém acreditava quando eu dizia. Disseram que era a imaginação, um corte no pé, um tropeço. Mas eu lembro. Eu lembro do som abafado, da respiração pesada e da voz do meu pai naquela noite. Não fala nada, Leninha. Isso é pro seu bem. Eu podia ouvir como se estivesse ali, ao meu lado, como se estivesse me espreitando da cozinha escura. Apertei os olhos e respirei fundo. Aquilo era o passado. Eu era adulta agora. Não ia me deixar cair. Mas então ouvi o som. A chave girando na porta dos fundos. Meu corpo reagiu antes da mente. Meus ombros se enrijeceram e meus punhos cerraram sem que eu percebesse. A porta se abriu devagar e ele entrou. Como se nada tivesse acontecido. Como se o tempo tivesse sido gentil com ele. Ricardo. Usava uma camisa azul clara, engomada demais para quem vinha visitar a antiga casa da mãe morta. Os cabelos brancos misturados ao preto dava a ele um ar quase respeitável. Mas eu sabia. Eu conhecia aquele sorriso, o mesmo sorriso torto que ele fazia quando sabia que ia se safar de alguma coisa. Leninha! Ele disse com a mesma intimidade que usava quando éramos crianças. O som do apelido me cortou por dentro. Mas eu mantive a postura. Olhei diretamente nos olhos dele, tentando encontrar ali algum vestígio de culpa, de vergonha, de arrependimento. Mas não havia nada. Ele caminhou em minha direção, abrindo os braços como se esperasse um abraço. Que saudade de você, irmã! Está tão bonita! Parei antes que ele se aproximasse demais. Não encosta em mim, eu disse. A voz saiu mais baixa do que eu queria, mais firme. Ele parou. Um leve arquejo nos olhos, mas logo se recompôs. Você ainda é sensível, hein? Brincou, tentando quebrar o gelo com aquele humor idiota que sempre usou para encobrir a maldade. Fingi que não ouvi. Cruzei os braços e me virei de costas, olhando pela janela da sala para o quintal seco. A mangueira ainda estava lá, mas sem folhas, morta. Assim como eu me senti por tantos anos. Ele tentou puxar conversa, falou da mãe, da dificuldade de organizar os papéis do inventário, das reformas que pensava em fazer na casa. Eu permaneci em silêncio, sentindo cada palavra dele como uma faca sendo afiada contra o vidro da minha paciência. Então ele soltou. É bom ver que você superou tudo, que seguiu em frente. Fez sua vida, né? Aquele tom passivo-agressivo, fingindo elogiar enquanto jogava a culpa no meu colo, me fez virar bruscamente. Superar o quê, Ricardo? Perguntei. Ele fingiu não entender, com um sorriso torto e os olhos fingindo inocência. Aquela noite, você não se lembra? Porque eu lembro. Cada detalhe. O chão frio, a sua mão segurando o meu braço,
O pai incentivando você como se aquilo fosse normal, como se eu fosse um presente para sua iniciação. Ele ficou mudo. Pela primeira vez vi o sorriso desaparecer. Os olhos dele se estreitaram e a pele palideceu. "Leninha, não me chama assim!" gritei. O eco da minha voz bateu nas paredes e voltou para mim como um grito de infância sufocado por décadas. Aquele apelido morria ali, naquela sala. Ele tentou rir, mas a voz falhou. "Você está exagerando? Era outro tempo. As pessoas não viam as coisas assim. A gente era jovem. Eu estava sendo guiado pelo pai. Eu não sabia o que fazia." Eu ri. Um riso amargo. "Você sabia sim. Você sabia. Porque eu te pedi. Eu supliquei. Você não parou. Você escolheu." Ele se calou. Um silêncio que dizia mais que qualquer justificativa. E naquele momento eu soube, ele não sentia culpa. Só medo de ser exposto. O silêncio dele não era arrependimento. Era cálculo. Era tentativa de manter tudo sob controle. Mas dessa vez ele não tinha controle nenhum. E eu, depois de tantos anos, senti algo novo crescer dentro de mim. Algo que eu nunca tinha sentido diante dele. Poder. Eu estava em pé, ele tentando se justificar. E isso era só o começo. Quando ele entrou pela porta da cozinha, eu já estava sentada à mesa, com as mãos sobre o tampo de madeira manchado pelo tempo, tentando controlar a respiração. Cada segundo era uma batalha interna entre o desejo de me levantar e sair correndo e a determinação de ficar, olhar nos olhos dele e não recuar. Ele chegou como se estivesse visitando um parente querido, com aquele ar descontraído e uma sacola na mão. "Trouxe pão de queijo", disse ele, sorrindo como se fosse um gesto de carinho. A frase ecoou na minha cabeça com um tom de deboche, pão de queijo, como se fosse possível apagar o que ele fez comigo com um café e um pedaço de massa assada. Ele se aproximou, puxou uma cadeira de frente para mim e sentou-se sem pedir permissão. Foi como se invadisse meu espaço de novo, da mesma forma que invadiu meu corpo naquela noite. Me olhou nos olhos como se estivesse me estudando e disse com a voz arrastada: "Você tá bem, Leninha? De verdade. É bom te ver depois de tanto tempo." A forma como ele falava, como se fôssemos velhos amigos se reencontrando, me deu nojo. Eu permaneci calada, observando cada movimento, cada gesto. Queria ver até onde ele teria coragem de fingir. Ele começou a falar da mãe, que ela tinha ficado muito sozinha nos últimos anos, que era uma pena não ter voltado antes. Eu sentia o veneno escondido em cada palavra, como se ele tentasse virar a culpa para mim. "Você não veio nem no velório", ele disse com a testa franzida num falso pesar. Eu olhei firme para ele e respondi com voz baixa, quase sussurrada: "Você acha mesmo que eu voltaria para enterrar uma mulher que fingiu não ver o que o próprio filho fazia?" Ele pareceu afetado por um instante, mas se recompôs rapidamente. Pousou os cotovelos na mesa, entrelaçou os dedos e fez aquele velho truque dele de inclinar levemente a cabeça, fingindo empatia. "Leninha, olha, eu era um garoto. Eu nem sabia o que eu estava fazendo. O pai, ele me pressionou. Ele disse que aquilo era certo. Disse que era parte do processo. Eu fui ensinado daquele jeito. Eu cresci naquele mundo." "Eu também", retruquei. "E mesmo assim, nunca abusei de ninguém." Ele se calou. Pela primeira vez vi sua expressão vacilar, mas era uma hesitação rápida, que logo dava lugar àquela máscara ensaiada, aquela que ele usava desde criança. A de filho exemplar, irmão protetor, rapaz bem educado. Eu conhecia bem aquela máscara. Ela tinha me sufocado por anos. Ele se levantou devagar, pegou uma caneca no armário e encheu com café da garrafa térmica sobre o balcão. "Você quer?" perguntou. Eu neguei com a cabeça, sem desviar os olhos. Ele tomou um gole, encostado na pia, e continuou a conversa como se não estivéssemos falando de um crime. "O tempo passa, sabe? A gente muda, aprende com os erros. Eu não sou mais aquele garoto. Eu sou avô agora. Tenho netos. Uma família linda. Você devia conhecer." Eu ri. Um riso curto, sem humor. "Família linda? E se um dia alguém fizesse com sua neta o que você fez comigo, Ricardo?" Ele travou.
A mão segurando a caneca parou no ar. Ele me olhou sem sorrir, os olhos mais escuros de repente. Não fala assim. Isso é pesado demais. Você está comparando situações. Isso foi há 40 anos, Helena. Eu me recusei a deixar ele mudar o foco. Você tinha 17 anos. Eu tinha 11. Você me olhou chorando. Você viu. Você ouviu. E mesmo assim, fez o que fez. Isso não se chama erro. Se chama escolha. O silêncio entre nós ficou espesso. Eu conseguia ouvir os passarinhos do lado de fora da janela e o ponteiro do velho relógio de parede da cozinha. Ele colocou a caneca de volta na pia com um pouco mais de força do que o necessário. Tá bom, Helena. Se você veio aqui para me crucificar, então fala logo o que você quer. Quer que eu peça desculpa, que me ajoelhe, que diga que sou um monstro? Já não basta eu viver com isso na cabeça por todos esses anos? A voz dele ficou mais alta, mais áspera, e por um momento eu vi aquele mesmo olhar que quando ele tinha 17 anos. O mesmo olhar que me congelou de medo naquela noite. Eu respirei fundo. Não quero que você peça desculpa, Ricardo. Não quero que você se ajoelhe. Eu quero que você entenda que por 30 anos eu carreguei esse peso sozinha, que você construiu a sua vida em cima do meu silêncio. E que esse silêncio acabou. Ele me encarou por longos segundos, depois virou de costas e apoiou as mãos na pia. Eu vi seus ombros subirem e descerem numa respiração pesada. Ele não era um homem arrependido, era um homem acuado. Eu me levantei, ajeitei a cadeira e andei em direção à porta. Antes de sair, me virei e falei com toda a calma que consegui reunir. O inventário começa amanhã às 9 horas. Esteja lá. Mas saiba de uma coisa. Eu não sou mais aquela menina calada. Se você pensou que eu viria aqui para fingir que nada aconteceu, se enganou. Ele não respondeu. Ficou ali, de costas, imóvel. E foi assim que eu soube. Ele ainda achava que podia me silenciar, mas ele ia descobrir que a mulher que voltou para aquela casa não tinha mais medo. E o que quer que ele dissesse, o que quer que ele tentasse, eu não voltaria a ser a irmã obediente. Eu era sobrevivente. E agora era a minha vez de falar. Subi as escadas com passos lentos, cada degrau rangendo como se a casa sussurrasse memórias que eu nunca pedi para reviver. O corrimão, áspero e gasto, ainda tinha as marcas das mãos pequenas que um dia se apoiaram ali, em busca de equilíbrio, mas também de refúgio. O andar de cima estava mergulhado em penumbra, mesmo com a tarde já alta. O sol batia forte lá fora, mas parecia que aquela parte da casa se recusava a ser tocada pela luz. Meu antigo quarto era o primeiro à esquerda e bastou empurrar a porta para que o ar parado e denso me invadisse o peito como um soco. O cheiro era o mesmo, uma mistura de madeira envelhecida, poeira e algo que eu não sabia nomear, talvez medo antigo condensado no ar. Os móveis estavam todos ali, embora cobertos por lençóis. Tudo parecia intocado, como se ninguém tivesse entrado ali desde que eu fui embora. Caminhei até o centro do cômodo, retirando com cuidado o pano que cobria minha velha escrivaninha. As gavetas ainda tinham marcas de giz de cera e adesivos de estrelas. Abri uma delas e, por instinto, revirei o conteúdo. Encontrei uma cartinha dobrada, escrita por mim mesma aos 9 anos. Querido diário, hoje eu brinquei de casinha, mas sozinha é sem graça. Eu me lembrei da solidão daquele tempo, da forma como eu fingia que estava tudo bem, inventando diálogos imaginários com bonecas para não encarar o silêncio doloroso da casa. Me aproximei da cama e sentei com cuidado, como se o colchão pudesse reagir à minha presença. Ele cedeu sobre meu peso, liberando um estalo abafado. Por um instante eu me senti de novo aquela menina de 11 anos, esperando minha mãe me chamar para o jantar, fingindo não ouvir os passos do meu irmão se aproximando. O armário do quarto, encostado na parede de frente para a janela, ainda tinha a porta que não fechava direito.
Quando criança, eu costumava me esconder ali dentro sempre que ouvia brigas entre meu pai e minha mãe. Abri a porta devagar, esperando encontrar apenas traças e teias de aranha, mas meus olhos bateram em algo no chão, um pedaço de fita vermelha. Eu sabia o que era. Era a mesma fita que eu usava no cabelo naquela noite. A fita que ele puxou com brutalidade, como se quisesse arrancar de mim tudo que era infantil, inocente, puro. Peguei a fita entre os dedos e a levei ao rosto, sentindo o cheiro de mofo, mas também algo familiar. Algo que me fez tremer por dentro. Era só um objeto, mas me devolveu um fragmento inteiro de dor. Levantei-me e fui até a janela. Abri as cortinas e escancarei os vidros. O ar de fora entrou com força, como se a casa também estivesse tentando respirar depois de tanto tempo sufocada. Lá embaixo, o quintal continuava igual, mais seco. A mangueira, antes robusta e frondosa, agora parecia um esqueleto de árvore, com os galhos finos apontando para o céu como mãos pedindo socorro. Meus olhos se encheram de lágrimas, mas eu não chorei. Não ainda. Havia uma fúria morna dentro de mim. Não era explosiva, mas densa, pesada como lava. Eu nunca tinha permitido sentir raiva verdadeiramente. Sempre achei que sentir raiva me transformaria em algo que eu temia. Mas ali, naquele quarto, com aquela fita na mão e aquela árvore morta diante dos meus olhos, eu compreendi que minha raiva era justa, era antiga e estava viva. Ouvi passos no corredor e imediatamente meu corpo reagiu. Os músculos tensionaram e meu coração disparou como se eu fosse uma presa prestes a ser pega. A porta se abriu com lentidão e ali estava ele, Ricardo, parado no limiar com a testa franzida. Eu pensei que estivesse aqui, ele disse, como se tivesse alguma intimidade legítima com aquele espaço. Eu olhei para ele sem dizer nada, segurando a fita ainda na mão. Ele deu 2 passos para dentro e olhou em volta. Quanta nostalgia, né? O tempo passa, mas certas coisas ficam. Esse quarto... Ele parou, fingindo pesar. Eu dormia ali do lado. A gente era muito unido, lembra? Meu estômago virou. A ousadia dele me paralisava. Eu finalmente falei, em tom baixo, firme, sem tremor. Eu lembro de tudo, Ricardo. Cada detalhe. A fita que você arrancou do meu cabelo. A dor. O silêncio. E você, olhando para mim depois como se tivesse feito algo normal. Ele fechou os olhos por um segundo, apertando a ponte do nariz. Eu era só um garoto, Helena. Eu fui empurrado naquela noite. O pai... Você sabe como ele era. Ele achava que estava me ensinando. Aquilo foi um erro. Eu era uma criança também. Não use isso contra mim agora depois de tanto tempo. Minha voz cortou o ar como navalha. Você não era uma criança. Você era um predador. E eu? Eu era a criança. Eu fui ensinada a me calar. E fui boa aluna por tempo demais. Ele se aproximou, mas dessa vez eu não recuei. Fiquei firme, com o queixo erguido. Me dá isso, disse ele, estendendo a mão para pegar a fita. Eu segurei com mais força. Isso não te pertence. Você tirou de mim sem permissão uma vez. Não vai acontecer de novo. Ele baixou a mão, a respiração acelerada, e pela primeira vez vi algo real em seus olhos. Não era arrependimento. Era medo. Medo do que viria se eu falasse, medo de perder o controle que sempre teve sobre minha memória, minha história, meu silêncio. Eu dei um passo para frente e ele deu um para trás. Percebi que ali havia uma mudança. Eu já não era mais aquela menina e ele já não era mais aquele monstro invencível. Era só um homem pequeno, tentando apagar um passado que gritava demais para ser esquecido. E eu finalmente estava ouvindo o meu próprio grito. À noite, a casa respirava diferente. Os estalos da madeira, o zumbido dos insetos do lado de fora e o som da minha própria respiração ganhavam uma nitidez quase sobrenatural. Acendia a luz do corredor,
mas mantive a porta do meu quarto entreaberta, como fazia quando era menina. Eu sempre deixava uma fresta, esperando que minha mãe passasse e visse, percebesse que eu não conseguia dormir e que precisava dela. Mas ela nunca vinha. Naquela noite, adulta, com o corpo de uma mulher marcada pelo tempo, eu voltei a ser aquela criança de 11 anos, encostada na beira da cama, abraçando os joelhos, ouvindo os ruídos de um passado que se recusava a morrer. Peguei a fita vermelha, aquela que tinha encontrado mais cedo, e a enrolei nos dedos como se fosse um fio de memória me puxando para trás. Fechei os olhos e então, como uma onda fria invadindo a alma, a lembrança daquela noite voltou, inteira, densa, sem piedade. Meu pai chegou em casa mais tarde que o habitual. O cheiro de cachaço precedia como uma sombra. Ele passou direto por mim e foi até o quarto de Ricardo. Bateu a porta uma vez só e entrou. Poucos minutos depois, chamou por mim. "Leninha, vem aqui!" Sua voz vinha abafada, mas carregava um tom que não permitia discussão. Eu fui, como sempre fui, obediente, pequena, confusa. Entrei no quarto e me deparei com os dois sentados à beira da cama. O pai me olhou com aquele olhar que eu só entenderia muito tempo depois. Um olhar de posse. Disse para o Ricardo: "É hoje que você vira homem." E então riu, como se tivesse contado uma piada. Eu fiquei parada sem entender. Meu irmão não disse nada, apenas abaixou os olhos. Meu pai continuou: "Homem que é homem precisa mostrar coragem, precisa aprender a dominar. E nada melhor do que começar em casa." Ele se levantou, se aproximou de mim, colocou a mão pesada no meu ombro e me empurrou levemente em direção à cama. "Vai, senta aí com seu irmão. Ele é seu protetor. Confia nele." Na hora eu me sentei porque achei que era só mais um gesto estranho, uma forma bruta de carinho que ele achava normal. Mas então, quando vi meu pai trancar a porta por dentro, o frio subiu pelas minhas costas. O silêncio foi pior que qualquer grito. Ricardo não olhava para mim. Estava com as mãos entrelaçadas, os ombros curvados. O pai foi até ele, abaixou-se à altura de seus olhos e disse: "Mostra que você tem sangue de homem. Mostra que sabe mandar. Ela é sua irmã, mas isso não importa. O que importa é aprender a mandar." Eu tremia. Eu queria correr, mas minhas pernas não obedeciam. Quando meu pai encostou na maçaneta e ameaçou sair, disse: "Não me decepciona. Quando eu voltar, quero ver que você fez o que tinha que ser feito." E saiu. O clique da porta se fechando foi um som que ficou preso na minha mente por anos. Ricardo levantou lentamente. Eu disse que não queria brincar, que queria voltar para o meu quarto. Ele me disse para ficar quieta. Falou isso com uma voz estranha, dura, como se estivesse encenando um papel que não queria. Mas ele encenou. Ele fez tudo. E eu chorei, eu pedi, eu me encolhi e ele seguiu mesmo assim. Quando acabou, ele apenas se levantou, evitou olhar para mim, abriu a porta e saiu. Eu fiquei ali, com o corpo doendo e a alma vazia, tentando entender o que tinha acontecido. E entendi, mesmo sem saber os nomes corretos das coisas. Eu soube que algo terrível tinha acontecido comigo, que algo em mim tinha se quebrado para sempre. Voltei ao presente com o peito arfando. Levantei da cama e fui até o espelho. Me encarei. O rosto estava envelhecido, mas os olhos ainda tinham aquele mesmo brilho de dor contida. A dor da menina que nunca teve a chance de contar a verdade sem ser chamada de louca ou ingrata. Toquei o vidro frio e disse em voz baixa: "Você sobreviveu. Você cresceu. Agora você fala." Fui até o armário, peguei um dos cadernos antigos da gaveta e comecei a escrever. Escrevi tudo, sem suavizar, sem omitir, palavra por palavra. Lembrei de cada gesto, de cada silêncio cúmplice da minha mãe,
da ausência voluntária dela, da forma como ela sempre desviava o olhar. Ela sabia. Ela preferia fingir que não sabia, porque era mais fácil proteger a ilusão de uma família do que encarar a monstruosidade dentro da própria casa. Fechei o caderno e o abracei contra o peito. Saí do quarto e desci até a cozinha. Precisava de água. Minhas mãos tremiam. Senti um enjoo subir, mas me controlei. No meio do caminho, vi uma caixa de fotos antigas no chão da sala. Me agachei, abri a tampa e comecei a folhear. Fotos da infância, festas, almoços de domingo, meu pai sorrindo, minha mãe servindo comida, Ricardo tocando violão. Tudo parecia tão feliz naquelas imagens, mas agora eu vi os detalhes que antes me escapavam. O meu olhar vazio, a postura tensa, o corpo encolhido mesmo quando eu sorria. E foi ali, no meio daquele passado congelado em papel, que eu senti a primeira lágrima escorrer. Não de tristeza, mas de fúria, porque eu me dei conta do quanto eu fui treinada a parecer feliz, do quanto eu fui moldada para agradar, para calar, para aceitar. E ali no chão da sala, abraçada a um passado que não podia mais mudar, eu fiz uma promessa para mim mesma. Eu não morreria em silêncio. Se ninguém nunca me protegeu, agora eu mesma faria isso. Era minha vez de ser a adulta que aquela menina precisava. Era minha vez de falar, mesmo que minha voz saísse tremida. Porque se tinha algo mais forte que o medo, era verdade. E eu estava pronta para dizê-la, mesmo que o mundo inteiro tentasse me calar de novo. No final da tarde, o sol começava a mudar de cor. Aquele tom alaranjado fundindo-se com sombras compridas no quintal, e a brisa trazia um cheiro seco de folhas velhas e terra quente. Eu estava sentada na cadeira de balanço do alpendre, a mesma onde minha avó se sentava para costurar quando ainda morava ali, tentando encontrar algum tipo de silêncio dentro da cabeça, mas a verdade é que meu peito parecia um tambor batendo fora do compasso. Eu sentia a pulsação no pescoço, nas têmporas, até nas pontas nos dedos. Tinha passado a tarde toda revivendo lembranças que preferia manter enterradas, mas sabia que a presença de Ricardo naquela casa não me deixaria descansar. E como se ele tivesse sido invocado pelos meus pensamentos, ouvi seus passos atrás de mim, firmes demais para quem não tinha nada a esconder. Ele vinha como sempre vinha, com aquela presença larga, segura, a testa erguida, a postura de quem se acha certo, mesmo quando está coberto de culpa. Parou atrás da cadeira, por alguns segundos em silêncio, depois falou: "A vista ainda é bonita daqui, né?" Eu não respondi. Continuei olhando para o horizonte, como se ele não estivesse ali. Ele deu a volta e se apoiou no corrimão do alpendre de frente para mim. "Tá calada de novo, Leninha. Você era assim quando pequena. Guardava tudo aqui dentro, ó." Ele bateu com os dedos no próprio peito, rindo como se fosse uma piada carinhosa. Mas eu sabia. Sempre soube quando você estava magoada. A gente era grudado, lembra? Aquela fala foi como um tapa. Eu me levantei lentamente da cadeira e olhei diretamente para ele. "Você tem coragem de dizer que sabia quando eu estava magoada? Você tem coragem de lembrar da nossa infância como se tivesse sido boa?" Ele franziu a testa, mas não perdeu a pose. "A gente teve nossos problemas, Helena. Todo mundo tem, mas também teve carinho, teve momentos bons. Você tá deixando a mágoa apagar tudo." A forma como ele falava me nojava. Aquele tom conciliador, paternalista, tentando construir uma versão mais doce do passado para me convencer de que minha dor era exagerada. "Você acha mesmo que pode reescrever o que aconteceu? Acha que se repetir essas palavras bonitas o suficiente, eu vou esquecer o que você fez comigo? Você acha que uma lembrança boa, se é que existiu alguma, vai apagar a noite em que você me estuprou sob o incentivo do nosso pai?" Ele deu um passo para trás, como se a palavra o tivesse ferido fisicamente, mas não demorou a reagir. "Não fala assim. Não use esse termo. Isso é pesado.
Você não pode simplesmente pegar uma coisa antiga e jogar no meu colo agora como se nada tivesse mudado. Eu não tô jogando nada no seu colo. Eu tô devolvendo. Porque você deixou isso aqui comigo por quase 50 anos. E agora sou eu quem decide o que fazer com essa história. E eu não vou mais carregar sozinha. Ricardo passou a mão no rosto, virou de costas para mim por alguns segundos, olhando para o quintal como se procurasse uma resposta entre as folhas secas. O pai destruiu tudo naquela casa. Ele me usou como boneco. Me fez acreditar que ser homem era isso, que a gente tinha o direito sobre tudo. Eu fui criado com ódio, Helena, com ignorância. Quando ele se virou, seus olhos estavam úmidos. Mas a dor que transparecia não era pela vítima que ele deixou para trás. Era por si mesmo. Sempre foi sobre ele. Você pode ter sido ensinado, Ricardo, mas você escolheu. Eu te pedi, eu supliquei. Você me ouviu e mesmo assim você continuou. Isso não foi ignorância, isso foi crueldade. Ele balançou a cabeça, cruzou os braços. Então sua expressão mudou. Os traços endureceram como se estivesse largando a máscara. Tá bom? Quer que eu diga que eu sou um monstro, que mereço apodrecer na cadeia? Você quer vingança, é isso? Minha resposta foi imediata, sem hesitação. Eu quero justiça. E quero que você entenda que eu não vou mais te proteger com meu silêncio. Não depois de tudo que você roubou de mim. Ele bufou, deu uma risada curta, nervosa. Você acha que alguém vai te ouvir agora? Depois de tanto tempo? Vai jogar minha vida fora por causa de um erro de garoto? Eu me aproximei até ficar a poucos passos dele. Tá calada de novo, Leninha? Você era assim quando pequena. Guardava tudo aqui dentro, ó. Ele bateu com os dedos no próprio peito, rindo como se fosse uma piada carinhosa. Mas eu sabia. Sempre soube quando você estava magoada. A gente era grudado, lembra? Aquela fala foi como um tapa. Eu me levantei lentamente da cadeira e olhei diretamente para ele. Você tem coragem de dizer que sabia quando eu estava magoada? Você tem coragem de lembrar da nossa infância como se tivesse sido boa? Ele franziu a testa, mas não perdeu a pose. A gente teve nossos problemas, Helena. Todo mundo tem, mas também teve carinho. Teve momentos bons. Você tá deixando a mágoa apagar tudo. A forma como ele falava me nojava. Aquele tom conciliador, paternalista, tentando construir uma versão mais doce do passado para me convencer de que minha dor era exagerada. Você acha mesmo que pode reescrever o que aconteceu? Acha que se repetir essas palavras bonitas o suficiente, eu vou esquecer o que você fez comigo? Você acha que uma lembrança boa, se é que existiu alguma, vai apagar a noite em que você me estuprou sob o incentivo do nosso pai? Ele deu um passo para trás, como se a palavra o tivesse ferido fisicamente, mas não demorou a reagir. Não fala assim. Não usa esse termo. Isso é pesado. Você não pode simplesmente pegar uma coisa antiga e jogar no meu colo agora como se nada tivesse mudado. Eu não tô jogando nada no seu colo. Eu tô devolvendo. Porque você deixou isso aqui comigo por quase 50 anos. E agora sou eu quem decide o que fazer com essa história. E eu não vou mais carregar sozinha. Ricardo pôs sua mão no rosto, virou de costas para mim por alguns segundos, olhando para o quintal, como se procurasse uma resposta entre as folhas secas. O pai destruiu tudo naquela casa. Ele me usou como boneco. Me fez acreditar que ser homem era isso. Que a gente tinha o direito sobre tudo. Eu fui criado com ódio, Helena, com ignorância.
Tranquei a porta do quarto com mãos trêmulas e fui até o banheiro. Liguei a torneira e deixei a água correr. Mas não bebi. Apenas olhei para o espelho enquanto senti o coração bater no fundo da garganta. Eu não reconhecia direito aquela mulher refletida no vidro. Tinha meu rosto, minhas rugas, meus cabelos grisalhos, mas havia uma fúria ali que era nova, uma raiva que queimava silenciosa, sem escândalo, mas que me consumia com força. Encarei os próprios olhos e tentei me manter firme, mas não consegui. O que veio foi uma onda, uma enxurrada que atravessou meu peito sem pedir licença. Sentei no chão frio, abracei os joelhos e chorei. Chorei como nunca chorei antes. Um choro feio, alto, que misturava a dor antiga com o cansaço presente. Chorei pelo que fizeram comigo, pelo que eu aguentei calada, por tudo que deixei de viver por causa do que aquele homem me tirou. Mas mais do que isso, chorei por finalmente estar permitindo a mim mesma sentir. Por todos os anos em que engoli o grito para manter a família inteira, para não carregar o peso de uma denúncia, para não ser a filha ingrata, a irmã descontrolada, a mulher exagerada. Era ali, naquele banheiro abafado, com os azulejos descascando e o ralo entupido, que eu nascia de novo. Quando consegui me levantar, meu corpo estava mole, como se eu tivesse lutado fisicamente contra alguém. Caminhei até a cômoda e peguei um dos cadernos antigos que tinha encontrado no armário. Sentei na cama e comecei a escrever. Não escolhi as palavras, elas apenas vieram, cruas, doídas, verdadeiras. Escrevi a história da menina que não foi protegida, da adolescente que se escondeu no próprio silêncio, da mulher que construiu a vida por cima de uma ferida aberta. Eu precisava colocar tudo no papel, nomear as coisas, dar forma ao que sempre foi fumaça. Escrevi até a mão doer, até a vista embaçar. E quando fechei o caderno, soube que não poderia continuar sozinha, que por mais que minha voz finalmente estivesse saindo, eu precisava encontrar um eco, alguém que me olhasse e dissesse: "Eu acredito em você." Foi então que pensei nela, na prima Ana Clara. Ana Clara era a filha da irmã mais nova da minha mãe. Crescemos juntas até a adolescência, e eu sempre soube que havia algo não dito entre nós. Um silêncio compartilhado, como se nossos olhares se entendessem mais do que nossas conversas. Durante anos tivemos contato esporádico, especialmente depois que eu me mudei da cidade. Mas algo me dizia que ela entenderia, que talvez ela tivesse visto mais do que parecia. Peguei o celular e digitei o número com dedos hesitantes. O telefone chamou 3 vezes antes de ela atender. Sua voz do outro lado da linha estava mais rouca, mais envelhecida, mas ainda tinha aquele tom gentil. "Helena? Que surpresa! Está tudo bem?" Engoli em seco. Minha voz saiu baixa, frágil. "Eu... não sei. Eu tô na casa da mãe. Vim por causa do inventário e... eu precisei falar com você." Houve uma pausa. Do outro lado, o silêncio dela parecia cuidadoso, como quem escuta com o coração aberto. "Diz, prima. Tô ouvindo." Respirei fundo. "Você lembra da época em que a gente era criança? Lembra do jeito do tio Joaquim, do pai?" Ela demorou para responder, mas quando falou, sua voz estava firme. "Lembro. Mais do que queria." Minhas lágrimas voltaram sem aviso. "Eu preciso te perguntar uma coisa. E se for demais, tudo bem. Mas ele fez alguma coisa com você?" Mais um silêncio. Dessa vez longo, do tipo que dói. E então, finalmente, sim, fez. Aquele sim caiu como uma avalanche dentro de mim. Pela primeira vez em tantos anos eu não estava sozinha naquela memória. Não era delírio, não era invenção, era um padrão. Era uma história que ele tentou esconder entre as paredes da casa. "E com o Ricardo?" Perguntei. A voz dela quebrou. "Comigo não, mas com a minha irmã mais nova. Ela nunca contou oficialmente, mas eu vi. Eu vi o medo nos olhos dela.
e vi o jeito como ele a tratava. Sempre achei que ele tinha feito o mesmo com você. Meu corpo tremeu inteiro. O peito apertou de um jeito que quase me fez largar o telefone. Ele fez. E agora está aqui, andando por essa casa como se nada tivesse acontecido. Do outro lado, Ana Clara respirou fundo. Você não pode deixar isso assim, Helena. A gente passou a vida se calando, mas não dá mais. Não agora. Eu fechei os olhos. Aquela frase era tudo o que eu precisava ouvir. Ela não só acreditava em mim, mas carregava a mesma marca. Eu tô pensando em denunciar, mas eu tenho medo. Medo de ninguém me ouvir, de ninguém levar a sério. Ela respondeu com a voz firme, quase sem hesitação. Você me tem, e se for para falar, a gente fala juntas. Senti uma onda de alívio atravessar o peito. Um tipo de consolo que não apaga a dor, mas te dá forças para continuar. Obrigada. Eu não sei o que vai acontecer, mas agora eu sei que não sou a única, e isso muda tudo. Depois que desliguei, me sentei na beira da cama e fiquei ali, com o telefone nas mãos, olhando para o nada. Uma sensação estranha se instalava dentro de mim. Era como se aquela menina de 11 anos, encolhida num canto escuro da memória, tivesse finalmente sido vista. Eu queria contar para ela que não era culpa dela, que o silêncio nunca deveria ter sido a sua única opção, e que agora, mesmo depois de tanto tempo, alguém estava ouvindo a sua história. E mais do que isso, alguém estava dizendo com todas as letras que ela merecia justiça. E pela primeira vez, eu senti que essa justiça era possível. Acordei cedo naquele dia, mas a sensação era de que já estava acordada há anos. Dormir nunca foi um refúgio seguro para mim, muito menos naquela casa, onde as paredes guardavam mais lembranças do que qualquer fotografia. Vesti uma blusa simples, calça jeans e prendi o cabelo em um coque baixo, como se aquela simplicidade toda fosse uma armadura. Minhas mãos tremiam levemente enquanto eu procurava os documentos na bolsa. Identidade, caderno com os relatos, uma foto antiga da família que eu talvez nem usasse, mas que me lembrava do que estava em jogo. O caminho até a delegacia parecia curto demais para o peso que eu carregava no peito. A cidade estava silenciosa, com as ruas ainda molhadas da garoa da madrugada, e as árvores, quietas, pareciam se curvar sob a gravidade do que eu estava prestes a fazer. Eu andava devagar, mas sem parar, como se cada passo precisasse ser medido com precisão, como se a qualquer momento meu corpo fosse me trair e querer voltar atrás. Mas eu não voltaria. Pela primeira vez na vida, eu não voltaria atrás. Ao chegar na delegacia, fui recebida por uma moça jovem atrás do balcão, com olhar cansado e voz monótona. Bom dia, posso ajudar? A pergunta dela soou comum, mas para mim era como um convite à beira de um abismo. Respirei fundo e respondi, com a voz firme como consegui. Eu vim registrar uma denúncia. Ela arqueou uma sobrancelha, pegou um formulário e perguntou o tipo de ocorrência. Abuso sexual. Eu disse. Mas não é recente. A frase ficou no ar como fumaça pesada. O olhar dela mudou. Ficou mais atento. Ela me pediu para sentar, avisou que um escrivão me atenderia em alguns minutos. Enquanto eu esperava, uma televisão pequena no canto transmitia um programa policial qualquer, e o som baixo da sirene de uma viatura que chegava me fez apertar os dedos no colo. Não era medo do lugar, era medo de mim mesma, do que eu podia fazer com toda a dor que carregava. Não era só uma denúncia, era um rompimento com tudo que eu fui ensinada a aceitar. Fui chamada para uma sala fria, com paredes claras e uma mesa de madeira gasta no centro. O escrivão, um homem de seus 50 e poucos anos, me cumprimentou com educação, mas sem expressão. Sentei em frente a ele e ele começou com a pergunta mais difícil de todas. Pode me contar o que aconteceu? Fechei os olhos por um segundo, ajeitei o caderno sobre a mesa e comecei. Falei do meu pai, do meu irmão, da noite em que tudo começou.
Falei dos anos de silêncio, do exílio emocional, da culpa que não era minha, mas que me foi entregue como herança. Falei sem pausas longas, sem rodeios. As palavras saíam como se estivessem esperando décadas por aquela oportunidade. O escrivão me ouvia com atenção, e eu percebi em determinado momento que ele havia parado de escrever. Só me olhava, com os olhos cheios. Quando terminei, ele disse com a voz baixa: "A senhora é muito corajosa. Isso que está fazendo, poucas fazem." Eu não respondi. Não me sentia corajosa. Me sentia esgotada. Ele explicou que, por conta da data dos fatos, o crime estava prescrito, mas que o relato poderia ser anexado a qualquer nova denúncia contra o agressor caso existissem outras vítimas. Aquelas palavras acenderam algo dentro de mim. Outras vítimas. E se houvesse? E se alguém mais tivesse passado pelo mesmo nas mãos do mesmo homem? Eu me levantei com um propósito novo queimando nos ossos. Saí da sala decidida a não permitir que aquilo terminasse ali. Liguei para Ana Clara antes mesmo de deixar o prédio. "Atende, por favor, atende." Ela atendeu no terceiro toque, como se soubesse que eu ligaria. Eu contei tudo. A denúncia, o acolhimento, a resposta. Do outro lado da linha, o silêncio dela foi pesado, mas não de hesitação. Era o silêncio de quem respira fundo antes de dar um passo decisivo. "Eu também vou, Helena. Vou fazer meu boletim. Chega." A voz dela não era tremida. Era madura, consciente. Ela sabia que, ao falar, estava arrastando luz sobre uma sombra antiga da nossa família. E sabia também que, uma vez feita a denúncia, não haveria mais como fingir que não sabíamos de nada. Horas depois, recebi a ligação da delegacia. Ana Clara já tinha feito o boletim e, durante o depoimento dela, mencionou a irmã mais nova. A escrivã ligou para confirmar se podia entrar em contato com a terceira mulher. Meu coração disparou. A irmã mais nova? Ela também? A confirmação chegou no fim do dia. Ela havia aceitado falar. E mais. O relato dela incluía episódios recentes, ocorridos quando já é adulta, com provas, mensagens, testemunhas. Era o que a polícia chamava de fato recente e processável. Pela primeira vez, havia algo concreto contra Ricardo que não dependia só da nossa memória ou da nossa dor. Fui para o quarto naquela noite com as pernas fracas e o peito cheio de um misto de esperança e medo. Abri a janela, deixei o vento entrar e ali, olhando para o céu escuro e pontilhado de estrelas, entendi que minha voz se tinha somado a outras, que o silêncio não era mais a única língua possível para contar nossa história, e que dessa vez ele teria que nos ouvir. Todos teriam, porque agora a verdade não era mais um segredo entre quatro paredes. Ela era um ato público e era só o começo. Na manhã em que recebi a notícia da prisão de Ricardo, eu estava na cozinha, cortando uma fatia de pão amanhecido com manteiga, tentando manter algum ritual cotidiano que me lembrasse de que a vida ainda seguia, mesmo no meio daquele furacão. O telefone tocou com uma urgência que pareceu antecipar a mudança que viria. Atendi com a mão ainda suja de migalhas, o coração batendo como se já soubesse o que vinha. Era o investigador responsável pelo caso. Sua voz era objetiva, sem cerimônia. "Senhora Helena, seu irmão Ricardo foi preso hoje de manhã. Prisão preventiva. A nova denúncia, combinada com os relatos anteriores, deu base suficiente para o juiz aceitar o pedido." Eu não consegui responder de imediato. Fiquei parada, com o telefone colado ao ouvido, encarando a janela da cozinha onde o sol batia tímido no vidro. Finalmente murmurei um "obrigada." Desliguei sem conseguir dizer mais nada, sem saber exatamente o que sentir. Era alívio? Era justiça? Ou era apenas o começo de uma ferida sendo costurada, ponto por ponto? Sentei à mesa com as mãos apoiadas sobre os joelhos e deixei que o silêncio da casa me abraçasse. Por tantos anos imaginei aquele momento. Imaginava que, se ele um dia fosse responsabilizado, eu me sentiria inteira, forte, até triunfante. Mas não era isso que eu sentia. O que vinha era um tipo de paz triste, como se a dor tivesse finalmente encontrado um lugar para pousar. Eu não venci uma guerra. Eu apenas sobrevivi tempo suficiente para que, um dia, as palavras ditas tardiamente ainda tivessem valor.
Peguei o caderno com os relatos e o coloquei diante de mim na mesa. Passei os dedos pelas anotações tortas, pelas lembranças que haviam escorrido da minha mão como sangue velho. Tudo aquilo tinha um propósito agora. Tudo aquilo serviu para abrir uma porta que ele jamais conseguirá fechar outra vez. À tarde, fui até o centro resolver algumas pendências e precisei passar em frente à delegacia. Do outro lado da rua, vi 2 viaturas estacionadas e alguns curiosos cochichando entre si. Um rapaz de boné e jaqueta comentou alto o suficiente para que eu ouvisse. Foi aquele homem da família dos Brandão, né? Dizem que o passado dele é podre. Ninguém sabia que eu era a irmã. Ninguém ali sabia que eu era a voz por trás das denúncias que começaram tudo. E eu não disse, apenas observei, em silêncio, como quem presencia a realidade se reorganizando ao redor da verdade. Ao virar a esquina, vi Ana Clara do outro lado da calçada. Ela vinha com passos decididos, o rosto sério, mas quando me viu, abriu um pequeno sorriso. Nós nos abraçamos como quem se segura em terra firme após atravessar um mar revolto. Ele foi preso, Helena. Ele vai responder pelo que fez. A gente conseguiu. Eu balancei a cabeça, sentindo as palavras reverberarem dentro de mim. A gente conseguiu porque você não me deixou sozinha. Ela apertou minha mão e naquele gesto havia algo ancestral. Uma reconciliação com todas as mulheres da nossa família que haviam sido silenciadas antes de nós. Mais tarde, em casa, sentei na varanda para assistir ao fim da tarde como fazia quando era criança. O céu estava pintado com tons de ferrugem e dourado, e as árvores no fundo do quintal balançavam com um vento que parecia novo. Pensei em minha mãe. Pensei na forma como ela evitava me encarar quando eu era adolescente, quando chorava no quarto sem dizer palavra. Será que ela sabia e fingiu não saber? Ou será que escolheu não ver para não ter que agir? Nunca vou ter essa resposta, e talvez isso seja uma das partes mais amargas de tudo. Mas naquele momento, eu escolhi deixar essa pergunta para trás. Eu precisava focar no que estava por vir, na audiência, nos depoimentos, na exposição pública. Porque não era apenas sobre prender Ricardo. Era sobre impedir que ele ferisse mais alguém. Era sobre mostrar que nossa dor, mesmo antiga, tinha o direito de ser ouvida e punida. Naquela noite ele me ligou. Não sei como conseguiu acesso ao telefone da casa, mas reconheci a voz no primeiro segundo. Era mais rouca, mais desesperada. Você destruiu minha vida, Helena. Disse como se eu fosse a culpada. Você me expôs, me jogou na lama por algo que já ficou no passado. Eu tenho netos, eu tenho um nome. Eu respirei fundo, mantive a calma. Eu só contei a verdade, Ricardo, e o que você chama de passado é a cicatriz que eu carrego até hoje no corpo. Você não vai mais se esconder atrás do tempo. Do outro lado da linha, o silêncio dele foi mais barulhento do que qualquer grito. E antes de desligar, ele tentou uma última vez. A gente era família. E eu respondi, com uma certeza que nunca tive antes. Justamente por isso, o que você fez foi ainda mais imperdoável. Depois que desliguei, olhei para o telefone como se fosse uma coisa viva, algo que ainda vibrava com o peso daquela conversa. Eu não tremia mais, não chorava. Havia em mim uma força que não conhecia antes. Não era raiva, era convicção. A certeza de que falar, mesmo tarde, era o único caminho possível, e que a prisão dele, por mais simbólica que fosse, era um marco. Era o início de um novo ciclo, em que eu não carregaria mais sozinha o fardo do silêncio. Na manhã seguinte, abri as janelas do quarto antes mesmo do sol nascer por completo. O ar fresco entrou devagar, trazendo consigo um cheiro de terra molhada, e pela primeira vez em muitos anos, respirei fundo sem sentir um nó preso na garganta. A brisa tocou meu rosto como um afago, e por um breve momento fechei os olhos e me permiti apenas existir, ali, em silêncio, em paz. Era como se a casa inteira
que por tanto tempo foi prisão e testemunha, estivesse agora diferente, mais leve, quase cúmplice de um novo tempo. Caminhei até a cozinha e preparei um café forte, do jeito que minha mãe gostava. Mas não foi por ela que fiz. Foi por mim. Pela mulher que resistiu, pela menina que sobreviveu e por todas as vezes que deixei de me cuidar porque achava que não merecia. Coloquei a xícara sobre a mesa, sentei com as costas retas e olhei em volta como se enxergasse cada móvel, cada parede, pela primeira vez. Tudo estava no mesmo lugar, mas dentro de mim tudo havia se transformado. Enquanto bebia o café, pensei nas escolhas que tinha pela frente. Eu podia simplesmente vender a casa, seguir minha vida e tentar esquecer. Mas esquecer nunca foi uma opção real. E agora que a verdade estava exposta, que ele havia sido preso, que outras vozes se somaram à minha, eu sabia que não podia simplesmente fechar a porta e fingir que nada aconteceu. Aquela casa, com toda a sua história, tinha um peso simbólico muito maior do que as chaves poderiam conter. Era ali que tudo tinha começado. E era ali que eu queria que algo novo começasse também. Peguei o caderno com meus relatos e comecei a escrever uma carta. Não era para ninguém em especial, mas para todas as mulheres que, como eu, tinham sido silenciadas. Escrevi sobre medo, sobre vergonha, sobre como a culpa é ensinada a se deitar no colo das vítimas e sobre como cada palavra dita em voz alta nos liberta um pouco mais. Escrevi sobre a importância de quebrar o ciclo, de proteger as próximas gerações, de dar nome ao que tanto tentam apagar. Quando terminei, fechei o caderno e senti que aquilo era um novo começo. Naquele mesmo dia, caminhei até o antigo galpão nos fundos da casa. Era pequeno, com telhas velhas e paredes de madeira que o tempo tratou de castigar, mas ainda firme o bastante para abrigar alguma coisa nova. Passei a tarde limpando, varrendo, jogando fora o que já não servia. Encontrei caixas com objetos esquecidos, livros mofados, roupas velhas que não pertenciam mais a ninguém. Tudo aquilo tinha o cheiro do que foi e não volta mais. Ao final do dia, com as mãos sujas e o corpo cansado, olhei aquele espaço vazio e soube. Ali nasceria um ponto de acolhimento. Talvez pequeno, talvez simples, mas real. Um lugar para mulheres da comunidade se reunirem, falarem, escutarem e entenderem que não estavam sozinhas. Não seria uma ONG, não teria patrocínio, mas teria a verdade, teria abrigo, teria a escuta e, acima de tudo, teria a coragem de uma história que se recusou a acabar no silêncio. À noite, recebi uma mensagem de uma jovem da cidade. Eu a conhecia de vista, filha de uma vizinha distante. Dizia: Dona Helena, vi sua história. Vi o que a senhora fez. Meu tio fez comigo algo parecido. Nunca contei, mas agora, talvez, eu consiga. Li aquelas palavras com as mãos tremendo. Uma menina de 20 e poucos anos, do mesmo bairro, quebrando o silêncio porque eu falei, porque eu sobrevivi e contei. Respondi com o coração nas mãos. Você não está sozinha. Fale no seu tempo. Mas saiba, eu acredito em você. Desliguei o celular, me sentei no sofá da sala e senti uma emoção que não sei nomear. Não era orgulho, era algo mais profundo. Era como se o grito que me engasgou por tantos anos estivesse, enfim, ganhando eco em outras gargantas. Eu não tinha só recuperado a minha voz, eu tinha aberto uma brecha no muro do silêncio coletivo. Antes de dormir, fui até o quintal com uma pequena muda de roseira nas mãos. Escolhi o canto mais claro do jardim, onde o sol bate logo ao amanhecer. Cavei com cuidado, abaixei-me no chão e plantei a rosa com as próprias mãos. Cada punhado de terra que cobria as raízes era um gesto simbólico, como se eu enterrasse ali não a dor,
mas o silêncio. Olhei para a planta frágil e disse em voz baixa, como se falasse para a menina de 11 anos que ainda vivia dentro de mim. Agora é sua vez de florescer. A brisa passou leve pelo meu rosto e por um instante tive a sensação de ouvir um sussurro que não vinha de lugar nenhum, como se o universo tivesse me ouvido e respondido. Voltei para dentro, lavei as mãos, apaguei as luzes e me deitei. O quarto estava escuro, mas diferente das noites anteriores, não senti medo, senti presença, a minha, inteira, com todas as cicatrizes, com todas as dores, mas inteira. Fechei os olhos e adormeci, sabendo que no dia seguinte o mundo seria o mesmo. As ruas ainda estariam iguais, os vizinhos ainda cochichariam e o céu ainda mudaria de cor como sempre fez. Mas dentro de mim, tudo havia se transformado. Eu tinha rompido a corrente e agora nada e nem ninguém me calaria de novo. O sol da manhã iluminava o quintal com uma suavidade diferente naquele dia, como se até ele soubesse que algo havia mudado. A luz atravessava as folhas das árvores como véus dourados, e o vento morno balançava os galhos com gentileza, sem pressa. Eu estava ajoelhada na terra, com as mãos sujas e a alma limpa, terminando de ajeitar a cerca baixa ao redor da roseira que plantei na noite anterior. O caule ainda era fino, as folhas poucas, mas havia uma coragem silenciosa naquela planta, como se ela também tivesse decidido sobreviver apesar de tudo. Enterrei uma pequena placa de madeira ao lado, onde escrevi com minha própria letra: florescer depois do medo. Fiquei ali por alguns minutos, observando o pequeno broto como quem olha para uma nova vida, e me dei conta de que aquela roseira era mais do que uma homenagem. Ela era um marco, um lembrete permanente de que eu não fui vencida. Voltei para dentro da casa e sentei à mesa com uma folha em branco e uma caneta. Já não precisava escrever para lembrar nem para desabafar. Agora eu escrevia para deixar algo, algo que ficasse, que seguisse quando eu não estivesse mais ali. Comecei com calma, escolhendo as palavras como quem escolhe sementes. Se você está lendo isso, talvez esteja procurando coragem. Eu procurei por anos e só encontrei quando parei de tentar ser o que os outros esperavam de mim. Falar foi o primeiro passo. Não falar alto, falar verdade. E se minha história serve de alguma coisa, que seja para lembrar você de que a dor cala, mas não apaga. E que um dia, mesmo com medo, a gente pode escolher não carregar mais o que não é nosso. Continuei escrevendo por horas, contando tudo o que queria que tivessem me dito quando eu era jovem. Que meu corpo me pertence, que família não é lugar onde a gente sofre em silêncio, que o tempo não cura, mas revela, e que justiça, mesmo tardia, transforma. No final da tarde, recebi a visita de uma das vizinhas, Dona Terezinha, que chegou com um pote de bolo de fubá nas mãos e olhos marejados. Sentou-se na cadeira da varanda, olhou para mim e disse, sem rodeios: Helena, eu soube de tudo, do que aconteceu com você, do que você enfrentou, e eu só queria te dizer obrigada. Franzi a testa, surpresa, sem saber de que forma aquilo a tocava. Ela respirou fundo, segurou minha mão com força e continuou: o que você fez deu força para minha filha falar o que ela nunca teve coragem de dizer. Ela foi machucada por um primo, há anos, e sempre achou que não ia ser levada a sério. Quando viu sua história, ela veio até mim e contou. E agora estamos começando a juntar os pedaços. Meus olhos se encheram d'água, não respondi. Apenas apertei sua mão de volta, sentindo que algo muito maior do que a minha história estava em movimento. E era real. Depois que Terezinha se despediu, sentei na beira da cama com o coração batendo calmo. Uma calma diferente, que não vinha da ausência de dor, mas da presença de propósito. Eu pensava na Helena de antes, na menina de olhos assustados que se encolhia no canto do quarto para não ser notada.
Pensava na jovem mulher que aprendeu a esconder a dor com sorrisos educados, que carregou o peso de uma culpa que nunca foi sua e que por tanto tempo achou que o silêncio era uma forma de amor. E ali, sentada em minha própria presença, entendi que aquela menina ainda morava em mim, mas agora não estava mais sozinha. Agora ela era protegida pela mulher que eu me tornei. Por isso, decidi que em vez de vender a casa, eu a doaria. Já estava em conversa com uma pequena organização que acolhe mulheres em situação de abuso e vulnerabilidade. A casa não seria mais um lugar de dor, seria abrigo, seria recomeço. Eu assinaria os papéis na semana seguinte e, junto com as chaves, entregaria também a história daquele lugar. Não como um fardo, mas como uma semente de transformação. Naquela noite, antes de dormir, recebi uma carta entregue por um motoboy. A caligrafia era conhecida. Ao abrir, reconheci imediatamente. Era da filha do Ricardo. Não esperava nada vindo daquela parte da família e por isso minhas mãos tremeram ao segurar o papel. Li devagar. Tia Helena, eu cresci ouvindo que você era estranha, que se afastou da família por rancor. Mas depois que tudo veio à tona, comecei a entender. Conversei com a minha mãe, com a tia Ana Clara, com a minha irmã e agora eu sei quem é meu pai. Sei o que ele fez. E, por mais que isso me destrua, também me liberta, porque eu quero ser diferente. Eu quero que minhas filhas cresçam sem esse ciclo de silêncio. Obrigada por quebrar o que ninguém teve coragem de quebrar. Você mudou nossa história. Encostei a carta no peito e deixei as lágrimas correrem. Pela primeira vez, não chorei por mim. Chorei por aquilo que viria depois. Pela herança que eu finalmente deixaria. Não era feita de bens nem de paredes. Era feita de verdade, de coragem. De uma voz que, depois de tantos anos calada, encontrou força para dizer: acabou. Aqui não. Nunca mais.